Rede de Parcerias Mato Grosso do Sul. Conectando nosso estado ao futuro. Olha, entender o orçamento do governo parece coisa de especialista, né? Mas e se a lógica por trás de tanto dinheiro pudesse ser explicada com a história de duas famílias? É isso que a gente vai fazer agora, desvendar esse mistério que no fundo mexe com a vida de todo mundo. Pra gente começar, vamos conhecer dois casais. A história deles, que parece super comum, na verdade guarda a chave pra gente entender como um governo inteiro administra o seu dinheiro e por que às vezes as melhorias que a gente tanto espera simplesmente não acontecem. Então vamos lá. De um lado, a gente tem o Francisco e a Teresa. Do outro, o Carlos e a Rosa. A vida deles é praticamente idêntica. Mesmo trabalho, mesma renda, mesma casa. A única diferença, mas que é o ponto central de tudo, é que o Carlos e a Rosa têm 3 filhos. E esse detalhe muda tudo. Pois é, e é justamente essa pequena diferença que cria um verdadeiro quebra-cabeça financeiro. Uma situação que, quando a gente olha de primeira, parece que a conta não fecha de jeito nenhum. O Francisco e a Teresa, o casal sem filhos, resolveu fazer um baita investimento em casa. Eles construíram um segundo andar inteiro, sabe? Uma daquelas reformas de revista que deixam a casa novinha em folha. Vendo a casa linda dos amigos, o Carlos e a Rosa ficaram super animados. Imagina só, mais espaço para as crianças seria perfeito. Só que, na hora de botar na ponta do lápis, veio o balde de água fria. O orçamento deles não permitia nem sonhar com uma obra daquele tamanho. E aí fica a pergunta, né? Como isso é possível? Se todo mundo ganha a mesma coisa, por que uma família consegue fazer um investimento tão grande para o futuro e a outra mal consegue fechar as contas do mês? A resposta está bem na nossa frente. E a resposta para esse dilema das famílias é, por incrível que pareça, a mesma lógica que explica o orçamento de um país inteiro. A conta que se faz dentro de casa é muito parecida com a conta que o governo faz. A resposta, claro, está nos filhos. O Carlos e a Rosa têm despesas fixas muito maiores. Tem a escola, o supermercado, que fica bem mais caro, conta de luz, de água. É aquela coisa, são contas que não tem como fugir, sabe? E elas comem uma parte bem maior do salário, deixando quase nada para investir. E é aí que a nossa história de família vira uma aula sobre orçamento público. Pensa bem, o governo arrecada um dinheirão com impostos, mas ele não pode simplesmente usar essa grana como quiser. Assim como para o Carlos e para a Rosa, uma parte enorme dessa receita já está comprometida antes mesmo de chegar. Essa situação toda nos leva a 2 tipos diferentes de gastos do governo e ao dilema que eles criam. Um problema que muita gente conhece como o dilema do cobertor curto. Primeiro, existem as despesas obrigatórias, elas são exatamente como as contas fixas do Carlos e da Rosa, não dá para escapar. O governo é obrigado por lei a pagar a dívida pública, os salários dos servidores, as aposentadorias e os benefícios sociais. Isso não é uma escolha. E o que sobra? Bom, o que sobra depois de pagar tudo isso vai para as chamadas despesas discricionárias. Esse é o dinheiro que o governo tem para de fato escolher o que fazer. É a verba para construir uma estrada nova, modernizar um hospital, investir em pesquisa, enfim, é o dinheiro da reforma do governo. E aqui vem o pulo do gato, a proporção. Na vida real, as despesas obrigatórias chegam a consumir mais de 90% de todo o orçamento. Imagina só, de cada R$ 10 que o governo arrecada, mais de 9 já tem um destino carimbado. Sobra muito, muito pouco para fazer investimentos que mudam o futuro do país. Daí vem aquela famosa metáfora do cobertor curto que a fonte que a gente analisou usa muito bem. É exatamente isso. O orçamento fica pequeno demais. Se você puxa para cobrir a cabeça, o pé fica de fora. Se tenta esquentar o pé, a cabeça passa frio. Não dá para cobrir tudo ao mesmo tempo. Então, a grande pergunta que fica é: como que um país pode fazer para esticar esse cobertor? Como é que se consegue, ao mesmo tempo, pagar as contas do dia a dia e ainda investir no desenvolvimento? Bom, a análise que a gente traz hoje aponta basicamente 2 caminhos. O primeiro é olhar com muito cuidado para essas despesas obrigatórias, para ver se elas são eficientes. O segundo é garantir que cada centavo do pouco que sobra seja usado do melhor jeito possível, em projetos que realmente vão fazer a diferença. Porque vamos ser sinceros, se esses 2 caminhos não são seguidos, se não há uma busca por mais eficiência, só sobra uma alternativa para financiar coisas novas: aumentar a arrecadação. Que, no fim das contas, quer dizer cobrar mais impostos. O que a gente precisa entender é o seguinte: não existe mágica no orçamento do governo. Cada real que vai para uma área
é R$ 1 que deixa de ir para outra. É um eterno jogo de escolhas. E é por isso que acompanhar de perto essas decisões não é só um direito, é um dever de todo cidadão. E isso tudo nos deixa com uma última reflexão. Será que os recursos públicos que saem do bolso de todo mundo estão sendo aplicados da melhor maneira possível? Será que as escolhas de hoje estão construindo o futuro que a gente quer para o país? A resposta para isso está nas decisões que são tomadas todos os dias. Rede de Parcerias Mato Grosso do Sul. Conectando nosso estado ao futuro.